Olá, feliz dia! Felizes descobertas, grandes aprendizados e a própria felicidade. Tudo isso está prestes a acontecer aí, dentro do seu coração. Entra no ar agora o programa Aceite ou Noie, para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! As palavras de nossas mensagens, como a que teremos hoje, são simples e diretas, mas carregam consigo um misterioso poder revelador do futuro. Sim, porque aprendendo o ensinamento da Aceite ou Noie, você cria um futuro que bem entender. No quadro Dica de Leitura, você vai conhecer mais uma obra da Aceite ou Noie que pode revolucionar sua vida. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Amigo, amiga, chega mais perto da TV, que é pra gente ter aqui um dedinho de prosa, não sabe? Onde foi parar aquele homem de rosto aceso de esperança, que enfrentava tudo de peito aberto e tinha fogo saindo pelos olhos? O que houve com aquela mulher altiva, cabeça erguida, que nunca se dava por vencida? Se você sentiu que essas perguntas foram feitas diretamente ao seu coração e está realmente precisando levantar o astral, acompanhe nossa mensagem de hoje e plugue a alma de novo no 220. Muito obrigado, Aceite ou Noie, trazendo resposta para você que está em casa agora, para você que está aí sentada no sofá tranquilamente, para você que está quase dormindo aí, ó. Nosso muito obrigado por fazer parte da família Aceite ou Noie, esse modo feliz de viver. E hoje nós vamos falar sobre sonhos, mas aqueles sonhos de ideais, de objetivo, de visão, de meta. Como ter esses sonhos grandiosos e como fazer com que eles se realizem na nossa vida. E para falar sobre isso, são 3 apoios. O primeiro, claro, aqui nesse livro fantástico, que é o livro Todos Podem Ter Sucesso, que é um livro da Aceite ou Noie, fantástico. E, claro, também as orientações do professor Carlos Alberto da Silva. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, professor Enio. Uma alegria estar com você e todos que estão participando desse programa maravilhoso. E também teremos aqui a orientação da professora Kátia Metran Saiter. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todos, muito obrigada, com grande alegria. Estamos aqui também para, junto com o ouvinte, junto com o telespectador, estudarmos um pouco mais do ensinamento da Aceite ou Noie. O sonho, né, se realiza, ou todos podem ter sucesso. Enfim, primeiro, todos podem ter sucesso? Ah, sem dúvida. Ou tem gente que está destinada ao fundo do poço? Não, acho que todas as... O legal é o seguinte, antes de conhecer a Aceite ou Noie, eu achava que só algumas pessoas estavam predestinadas a esse tal do sucesso. Mas na Aceite ou Noie aprendemos que, como todos somos filhos de Deus, sem dúvida, todos estão aptos para o sucesso. Tá. Professora Kátia? Concordo plenamente, mas só passei a concordar depois que eu conheci o ensinamento da Aceite ou Noie, que passei a ver o mundo, a vida dessa forma. Porque antes também pensava, uns nasciam já com sorte,
Outros nasciam predestinados a ser pobres, a serem infelizes, caíram numa família triste, desarmoniosa e, coitados, vão ter que passar o resto da vida daquele jeito. Inclusive, comigo aconteceu isso porque, na minha infância, eu convivi com os meus pais com muita desarmonia. Mas foi só depois que eu conheci a Seichonoye que eu soube que aquela desarmonia era fruto da mente das pessoas e que poderia desaparecer. E eu fui a pessoa, talvez, que conhecia a Seichonoye pela primeira vez, fui a primeira pessoa a conhecer o ensinamento, que entendi que eu tinha também a obrigação de transformar aquele ambiente. Maravilha. Então vamos lá. Se todos podem ter sucesso, e por que muitas pessoas acabam não alcançando esse objetivo? É sem vergonha mesmo? O que falta? Eu acho que a primeira coisa falta conhecer. Por desconhecerem o fato de que todos podem ter sucesso, muitos acabam se afundando no pensamento, eu sou infeliz e você é infeliz para sempre. Então, o primeiro passo é conhecer, né? Até na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, sempre diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecer sobre o fato de que todos são filhos de Deus, em potencial podem ser felizes, é fundamental. A partir do momento que conhecem, e aí depois devem viver isso na prática, acreditando que isso é uma verdade e viver isso na prática. Então, se empenhando para que o sucesso aconteça. Maravilha. Professor Carlos, todos os ensinamentos religiosos são bons, né? Sabemos disso. Mas você disse agora há pouco que antes de conhecer o ensinamento da Seichonoye, que também é maravilhoso, você acreditava que nem todos nasciam para o sucesso. E depois que você conheceu, aí a sua visão mudou. O que a Seichonoye te deu para que você tivesse essa certeza e de que maneira esse ensinamento está te ajudando a ser uma pessoa de sucesso? Perfeito. Essa pergunta é bastante interessante porque quando, às vezes, por força de expressão, a gente diz que antes de conhecer a Seichonoye eu não tinha essa visão e depois que eu conheci pode levar, de repente, as pessoas a interpretarem equivocadamente de que só na Seichonoye a gente consegue essa visão. Na verdade, não. Todas as religiões nos ensinam que somos filhos de Deus, que temos a capacidade de ter o sucesso. Mas, no meu caso, a Seichonoye ela falou de forma muito direta quando eu tinha 14 anos de idade, porque o ensinamento que eu acreditava até então, que só Jesus era filho de Deus. E a Seichonoye veio de repente e disse, não, mas espera lá, Jesus também disse que todos somos filhos de Deus. E quando o preletor disse no seminário que eu era filho de Deus, aquilo mudou radicalmente. E o que significa ser filho de Deus? Também foi ensinado que não adianta só você saber que é filho de Deus se não viver como filho de Deus. E esse viver como filho de Deus significa você viver considerando merecedor das dádivas de Deus. Então, ou seja, Jesus disse que ele faz o sol nascer para os bons e os maus, para os justos e os injustos. Significa que a oportunidade é dada por igual. E a diferença está em a gente captar esse ensinamento e admitir, pera lá, como filho de Deus eu nasci para ter sucesso. E na minha vida, professor Enio, influenciou da seguinte maneira, a autoconfiança. Acho que a autoconfiança ela é um fator preponderante para que a gente possa ter sucesso na vida. Muito obrigado. Falamos logo no início, né, de que algumas coisas importantes, né, uma delas, todos podem ter sucesso, sim. A segunda coisa que também já falamos um pouquinho sobre, aqui no livro, Todos Podem Ter Sucesso, do professor Katsumi Tokuhisa, que é um livro que você pode ter acesso a ele através do www.sni.org.br, fala aqui da importância de determinarmos o que nós queremos. E a professora Kátia é especialista nisso, assim, nesse assunto, né? Professora Kátia, qual a importância, primeiro, do sonho, da determinação, e de que maneira nós podemos ter esse sonho se muitas das vezes a situação do momento não anda muito boa, mas mesmo assim podemos e devemos sonhar, devemos se projetar lá na frente ou não? Certamente, né? Nós, como filhos de Deus, sempre temos algo muito bom dentro de nós para colaborar com as outras pessoas. Então, sempre já nascemos, de alguma forma, com algum talento, com algum dom. E quando o nosso sonho, você pode ter certeza que está sempre ligado com esse talento que nós temos, com esse dom que nós já recebemos de Deus. Então, se nós procurarmos até nos observar,
o que eu gosto de fazer? Em que eu sou bom? Né? O que eu faço com prazer e que eu faço bem? Eu não posso até não fazer tão bem hoje, mas poderei fazer bem melhor se eu estudar mais e procurar me esforçar nessa linha. Então eu vou começar a alimentar um sonho que tem tudo a ver com o meu dom, com o meu talento e com certeza é sucesso. Então o sucesso, ele é resultado dessa união, de você descobrir para que você veio a esse mundo, em que você pode ajudar as outras pessoas e idealizar algo grandioso em cima disso. E, ao mesmo tempo, esse fato de você idealizar e realizar o sonho e realizar algo para beneficiar as pessoas que te levam ao sucesso, isso aprimora o teu caráter. E eu acho muito importante dizer também, como diz nesse livro que a gente está divulgando, que é Todos Podem Ter Sucesso, que a pessoa passa a ter sucesso quando ela tem um caráter tão aprimorado que ela emociona outras pessoas, que ela contagia outras pessoas com aquele seu dom, com aquele seu talento e influencia toda uma comunidade, às vezes todo um país, às vezes toda uma humanidade, como é o caso do professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, que com o seu talento, com o seu sonho e utilizando a sua personalidade, aquele caráter já bem determinado, definido, acabou influenciando toda a humanidade com o ensinamento da Seichonoye. Aqui, Kátia, na página 55, tem um trecho bastante interessante que o professor Katsumi Tokuhisa, ele diz assim: tornando-se uma pessoa que sempre sorri, conscientizando-se verdadeiramente de que o sorriso possui uma função mágica e milagrosa, com certeza terá sucesso. Não há nada mais maravilhoso que isso, pois terá sucesso apenas com a disposição, sem investir nenhum dinheiro. Além do mais, não é algo difícil de fazer, pois basta se olhar no espelho e treinar a sorrir. É uma ação tão simples que todos conseguem fazer. Então, o sucesso na Seichonoye é tratado de uma maneira tão natural. Né, que até o sorriso a gente aprende que é um fator preponderante para atrair e trazer o sucesso para as pessoas. Esse início de ano, tive a oportunidade de ir ao Japão. Fui prestar um exame para preletor da sede internacional, mas estava na volta pensando como Deus é maravilhoso e como eu sou abençoado por ter conhecido esse ensinamento tão cedo e ter acreditado e praticado os ensinamentos. Então, tive a oportunidade, graças a Deus, de ir para outros países algumas vezes. Mas ainda eu não falo outro idioma que não o português. Eu costumo brincar que nem esse eu ainda falo tão bem, né? Mas na volta, né, sempre é interessante que, apesar de ser voo internacional, sempre tem alguém do meu lado que puxa a conversa, em outro idioma. E a gente vai tentando, né? Fala inglês, aí eu já respondo que não, né? Japonês não, aí espanhol mais ou menos. E na volta acabei encontrando uma canadense que mora no Japão. E a gente estava conversando e ela falava um pouco português e um pouco espanhol. Então foi legal que podemos conversar bem, mas eu comentei que eu não sabia falar outro idioma, embora estava sempre tendo oportunidade de ir para outro país. Falei, nem sei como é que eu consigo me virar. E ela falou assim, com um sorriso desse, abre portas em qualquer lugar que você for. Aí eu me conscientizei, né? Porque que mesmo na hora que chega na alfândega consegue passar ou na imigração, é por causa do sorriso. Aí eu falei, vou sorrir mais ainda. E eu ainda diria, mais um pouco, que muitas pessoas dotadas de talento e de capacidade não conseguem o sucesso porque lhes falta justamente esse aspecto. A aparência sorridente, aquela atmosfera alegre. E aí mesmo possuindo capacidade, inteligência, talento, muitas vezes não tem o sucesso. Então esse aspecto levantado muito importante também, o sorriso, a atmosfera alegre, o sentimento de felicidade. Onde há sorriso, onde há amor, há sucesso. Há sucesso. Sem dúvida. Então, se uma família lá não tem alegria e não tem amor, está fadada, ou pelo menos há possibilidades enormes de fracassarem. Exatamente. Eu diria até assim, né? Um outro dia, um adolescente me perguntou o seguinte: adolescente é maravilhoso porque deixa a gente sempre, eles são muito diretos, né? Aí eu falando de sucesso num seminário
na academia, me perguntou, para Seitonoi, o que é sucesso? Era o primeiro seminário dele que ia. Eu falei, bom, sucesso é tudo aquilo que te faz feliz, mas essa felicidade que vem da alma. Ele disse, ter dinheiro é ter sucesso? É uma forma de sucesso. Mas eu entendi o que ele estava querendo dizer. Então, porque às vezes a pessoa ela pode ter status, ela pode ter boas condições financeiras, ter um reconhecimento social, mas se não houver amor naquela família, naquele lar, não pode dizer que ela realmente é uma pessoa de pleno sucesso. Não é? Deixa eu ver aqui com o professor Carlos e a professora Kátia. Quando se fala também aqui, onde há amor, há sucesso, que é o livro também, capítulo 2 do livro, Todos Podem Ter Sucesso, né? E muitas pessoas trabalham bastante. Muitas pessoas se dedicam bastante, estudaram bastante. Só que às vezes não conseguem fazer, né, esse relacionamento até onde a vida triste, desarmoniosa, interfere de uma maneira negativa nos negócios, no empreendimento. Às vezes está fechando um comércio porque não está vendendo e a culpa é porque não tem clientes, por exemplo. Mas, na verdade, é ele que espanta o cliente pela atitude mental errada. É isso mesmo? É isso mesmo, porque ele cria uma atmosfera, né? Tudo aquilo que passa no pensamento dele, no sentimento dele, cria uma atmosfera. Que atmosfera? Se ele tem desarmonia, ele tem tristeza, vive muito dentro da tristeza, dentro de casa, o que ele vai emanar dele? Porque a atmosfera é justamente isso, o que a pessoa emana de si. E aquilo que ela emana é algo invisível, mas que existe de verdade. Porque se é uma atmosfera alegre, ela atrai. Ninguém vê nada, nenhum imã, mas atrai, como se fosse um imã. E do mesmo jeito, se ela emana uma atmosfera triste, sombria, ela afasta. Então, onde está o sucesso? O sucesso de quem atrai bons colaboradores é porque emana uma atmosfera de atrair pessoas corretas, boas, honestas e apropriadas para desempenhar aquele trabalho. Então, a pessoa passa a ter sucesso porque ela atraiu bons colaboradores. Qual foi o motivo? A atmosfera emanada por aquele empresário, por aquela pessoa. E essa atmosfera são os pensamentos, as palavras que as pessoas ficam pensando ou falando no dia a dia. Sabe uma coisa interessante, né? Quando a gente fala isso, às vezes algumas pessoas que não conhecem o ensinamento, estão conhecendo agora, pode achar meio estranho. Numa certa ocasião em que eu estava conversando com uma pessoa, ela me indagou o seguinte, mas vem cá, quer dizer que basta eu pensar no sucesso, basta eu sorrir que eu vou ter sucesso? Então é simples assim? Então o problema do mundo se resolveria só dessa forma, né? Então às vezes até olhando, pensando que é uma coisa simples demais para dar certo. Mas tudo isso que a gente está falando aqui está relacionado de alguma forma com leis. Então o universo é regido por leis físicas, mas existe uma lei que poucas pessoas conhecem, chamadas as leis mentais. E são essas leis que diz, os semelhantes se atraem. O mundo exterior é projeção do seu mundo interior. Então, não adianta eu querer, por exemplo, no comércio, como o professor Enio citou agora. Se o comércio não está vendendo, eu preciso, então, ter essa atmosfera que a preletora Kátia disse para a gente, mas de que maneira? Agradecendo a postura de gratidão, né, de ter um comércio, de estar podendo servir para as pessoas. Por exemplo, na página 63, o professor diz assim, vivificar uma pessoa é fazer com que a pessoa manifeste plenamente a capacidade que possui. Quando se diz pessoa, não devemos pensar que se trata apenas de outra pessoa, pois é importante pensarmos primeiramente em vivificar a nós próprios. Ou seja, é esse sentimento de que eu estou sendo vivificado o tempo todo por Deus. Se eu tenho um comércio, isso é ter essa gratidão por esse comércio e pensar, Deus, muito obrigado por poder servir ao próximo. Essa atmosfera é que vai atrair as pessoas. E algumas pessoas pensam, isso é mágico, é um milagre. É lei mental. Tá certo. Para encerrar, professora Kátia, em casa agora há uma possibilidade enorme de alguém que está assistindo o programa da Seitonoi, está ouvindo coisas maravilhosas, mas não está bem. Né? Brigou ontem com o cônjuge, sabe, discutiu com um filho, com uma sogra, com uma nora, fala, caramba, estou lascado. E agora? Então, para essa pessoa, para essas pessoas, como se harmonizar?
de uma maneira bem rápida, assim, umas dicas, por favor. Eu iria dizer para essas pessoas, em primeiro lugar, você deve se harmonizar, não é? E como se harmonizar? Primeiro harmonizando-se consigo mesmo, acalmando a sua mente, se por acaso teve um sentimento de ódio, de raiva, ficou contrariado com alguém, acalmar a si próprio, procurar também entender o ponto de vista do outro, porque o outro deve ter razão sobre o ângulo que ele está olhando, que é diferente do ângulo que eu estou olhando. Então, procurar entender a visão de mundo do outro lado, e quando você consegue fazer isso, você consegue entender o ponto de vista do outro, já não existe mais aquele sentimento de raiva, de ódio, de tristeza e de raiva, né? Então, você já se acalma. Acalmando já é o início da harmonização. E eu diria que a harmonia, ela é fundamental. O princípio da harmonização é que atrai todas as coisas boas. Você harmonizando, você ama, você harmonizando, você se desenvolve, você se harmonizando, você perdoa naturalmente, você se harmonizando, você prospera e você atrai pessoas que também têm ideias prósperas. Então, o princípio da harmonização, e como diz na revelação divina da grande harmonia da Seitonê, que é a revelação mais conhecida, né, dentre todas as revelações divinas, é a revelação da grande harmonia. Então, vamos procurar nos harmonizar com tudo e com todos, com pessoas, com fatos, com objetos, e aí teremos certamente uma vida de sucesso. Maravilha. Muito obrigado a você. É só ligar no 0800 770 2600 do telefone fixo ou do telefone celular 0 prestadora 11 50 14 2209 e poderá ter mais informações sobre o ensinamento da Seitonê, seus eventos, seus seminários, convenções, seminário da luz, enfim, onde tem uma reunião da Seitonê para você. Muito obrigado ao professor Carlos Alberto da Silva pelas orientações. Muito obrigado. Professora Kátia Metransaita, muito obrigado pelas orientações. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Sinta a vibração positiva vinda da Sutra Sagrada em todos os momentos da sua vida onde você for. A Seitonê acaba de lançar o Om Amori, um lindo pingente para celular contendo a Micro Sutra Sagrada que pode ser encontrada nas cores azul e vermelha, com diferentes tipos de miçangas. Esteja sempre em sintonia com Deus, recebendo dele a proteção e orientação emanada do Om Amori. Não perca tempo. Ligue agora para 0800 770 2600 de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou, se preferir, acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Peça já o seu. O ensinamento da Seitonê é passado através de publicações e de palestras realizadas em eventos de vários formatos. Se você ainda não nos conhece presencialmente, a dica de leitura é justamente o quadro em que sugerimos que você aprenda mais sobre esse conteúdo libertador. Adquirindo livros que você pode encomendar pela internet no site www.sni.org.br/livraria virtual e receber na porta da sua casa. Olha só que bom! A dica de leitura é o livro A Humanidade é Isenta de Pecado. Nele, o mestre nos ensina que o pecado e a ilusão não existem e são projeções de nossa mente. Portanto, a partir do momento que banirmos isso da nossa mente, concretizaremos o paraíso. Muito obrigada. Você que nunca fez contato conosco e quer saber mais sobre a Seitonê, ligue em nossa central de atendimento e receba na porta da sua casa uma revista totalmente grátis. Anote aí, 0800 770 2600. Ligue, preencha um cadastro e alguns dias depois, tem em mãos uma publicação cheia de palavras positivas e textos que levantam o astral. Mas atenção! Nossa central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira das 7h45 às 17h30, aos sábados até às 15 horas e domingos e feriados só pela parte da manhã. Vale lembrar que só ganha a revista quem estiver ligando pela primeira vez. 0800 770 2600. Ligue, preencha seu cadastro e ganhe uma revista da Seitonê. Foi um presente de Deus termos compartilhado demais este programa Seitonê. E mais felizes ainda ficamos por levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada, viu? E na era da conexão via web, muitos se esquecem de se manterem conectados com o grande e principal provedor da vida, que é Deus. Dê um enter aí na sua mente e vamos ficar online com o Criador por alguns instantes em nosso momento de oração.
Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Foi uma felicidade enorme ter tido a sua companhia. Um abraço do tamanho do céu para você e sua família. Tchau, tchau.